O ano era 1976. Eu fiz 20 anos em uma noite de lua minguante, em algum lugar entre a Paraíba e Pernambuco. Não teve festa, nem vozes, nem vela acesa. Só o silêncio e o som do cavalo cortando a noite. Já se passaram quase 2 anos, desde que a minha vida virou essa caçada sem fim. 2 anos aprendendo a linguagem das sombras, a decifrar o medo no olhar das pessoas. O meu propósito não me permite criar raízes. Eu estou sempre em movimento buscando o mal. Um fantasma que chega, resolve o problema e parte antes que as perguntas comecem. Eu caçava porque era o único que podia. Renascido das cinzas da minha própria tragédia, eu sou a resposta para os pesadelos que assombram as noites do sertão. Mas o sertão tem memória, e as histórias, mesmo as sussurradas, viajam com o vento. Por onde eu passava, por onde o sangue de uma criatura era derramado, a notícia se espalhava. Com isso, ganhei uma fama que não pedi. O homem que lida com a escuridão. As pessoas começaram a me procurar e começaram a pagar. Não porque eu cobrava, mas porque a gratidão de um homem que vê sua família livre de um tormento noturno é uma dívida que precisa ser paga. Nesses 2 anos, eu vi coisas que fariam os cabelos de um homem bom ficarem brancos. Lobisomens, vampiros e criaturas que nem nos meus piores pesadelos eu imaginei que existiam. Tudo o que você ouviu falar existe. Lendas, monstros, histórias de assombração. São todas reais. E eu sou a linha de frente contra isso. Eu, que antes não acreditava em lobisomens até me tornar um, agora tinha um bestiário de horrores gravado na memória. E em toda essa jornada, a lição mais brutal que aprendi não veio de uma fera, mas de um homem. A história que vou contar é sobre ele, sobre como a maldade humana pode usar uma segunda pele, uma segunda natureza, para amplificar sua crueldade. É a história do que encontrei nas terras secas de Cabrobó. Tudo começou antes da minha chegada, com um homem chamado Coronel Humberto. Houve um tempo, não muito distante, em que o nome Cabrobó evocava o cheiro de terra molhada do Rio São Francisco e o som de risadas nas varandas ao entardecer. A vida era uma luta, mas era uma luta honesta. Mas isso foi antes do coronel. Agora, um silêncio diferente havia se instalado. Um silêncio que não era de paz, mas de apreensão. O povoado inteiro parecia prender a respiração, como se estivesse sob o olhar atento de um predador invisível. E esse predador tinha um nome: Coronel Humberto. Ele havia chegado há pouco mais de 1 ano, e sua presença carregava uma aura pesada. Era um homem de 42 anos, bonito, de pele morena e cabelos negros, cuja postura exalava um poder inquestionável. Andava sempre bem vestido, com camisas de linho que pareciam repelir a poeira e botas que brilhavam mesmo nas ruas de terra. Tinha um sorriso fácil, uma arma que ele distribuía com generosidade. Mas quem se atrevia a sustentar seu olhar, via a verdade. Seus olhos escuros nunca sorriam. Eram frios, calculistas, e pareciam ver não a pessoa à sua frente, mas o que podiam tirar dela. No início, ele foi a resposta às preces. Comprou a serraria falida, reformou a velha ponte de madeira que rangia sobre o riacho, ofereceu empregos. Uma coisa era certa: o coronel estava fazendo mais pelo município naquele pouco tempo do que gerações de prefeitos fizeram em décadas. Mas Inácio, o prefeito da época, um homem simples cuja única força era a sua honestidade, via o que os outros, deslumbrados pelo progresso, não viam. Ele via que cada tábua nova na ponte, cada novo emprego, era uma corrente sendo forjada. A tensão culminou em uma tarde quente.
na pequena e abafada sala da prefeitura. O cheiro de mofo dos papéis velhos se misturava ao cheiro caro do perfume do coronel. Inácio, de pé atrás de sua mesa, o suor escorrendo pela testa, decidiu que o silêncio não era mais uma opção. "Coronel", começou Inácio, a voz tentando soar firme. "O povo de Cabrobó agradece sua ajuda, mas suas atividades estão começando a passar por cima da autoridade desta prefeitura." O coronel Humberto, sentado na cadeira de visitante como se fosse um trono, ergueu uma sobrancelha, um sorriso de falsa surpresa nos lábios. "Atividades, prefeito. Eu chamo de progresso. Algo que esta cidade não via há muito tempo." "Eu chamo de compra de poder", retrucou Inácio, a voz subindo. "O senhor não é daqui. Chega, oferece migalhas e espera que o povo se ajoelhe? O senhor quer tomar a cidade para si." O coronel não se moveu. Apenas o observou, o sorriso desaparecendo lentamente, substituído por uma frieza que parecia gelar o ar quente da sala. Ele se inclinou para a frente, os cotovelos nos joelhos. A voz agora um sussurro baixo e perigoso. "Deixe-me explicar uma coisa, Inácio. O poder não é algo que se pede. É algo que se toma. E as pessoas não seguem um homem fraco que se esconde atrás de uma mesa velha. Elas seguem a força. Elas seguem o progresso. E neste momento, em Cabrobó, eu sou o progresso." O coronel se levantou, ajeitando a camisa impecável. Ele não se dirigiu à porta. Em vez disso, caminhou lentamente até a mesa de Inácio, que o observava, o coração martelando contra as costelas. Humberto estendeu a mão sobre a mesa, um sorriso polido surgindo em seus lábios. "Sem ressentimentos, prefeito. Somos ambos homens de negócios." Inácio, confuso e pego de surpresa pela mudança de tom, hesitou por um instante antes de estender a própria mão para selar a trégua. Foi um erro. No momento em que suas mãos se tocaram, o sorriso do coronel se alargou, mas seus olhos permaneceram frios como gelo. Ele apertou. Inácio sentiu primeiro a pressão, depois a dor aguda, como se seus ossos estivessem sendo triturados em um torno. Uma dor lancinante subiu por seu braço. Ele tentou puxar a mão de volta, mas era como tentar se soltar de uma armadilha de ferro. O pânico tomou conta de seu rosto. João, o assessor do prefeito, que até então estava quieto sentado em outra mesa, só observando a reunião, se levantou abruptamente. "Se acalme, coronel. Solte-o, por favor." O que foi completamente ignorado. Enquanto a dor de Inácio se tornava visível, a voz do coronel soou, ainda um sussurro calmo e perigoso. "Eu sugiro que o senhor não fique no meu caminho. O progresso, às vezes, precisa esmagar os obstáculos." Tão subitamente quanto começou, a pressão cessou. O coronel soltou a mão de Inácio, que a recolheu para junto do peito, os nós dos dedos brancos, a dor pulsando violentamente. Humberto deu uma batidinha condescendente no ombro de Inácio, como se estivesse acalmando uma criança. "Pense nisso." Ele se virou e saiu da sala, seus passos pesados ecoando no corredor. Inácio ficou para trás, ofegante, olhando para sua mão trêmula e dolorida. Não havia sido apenas uma ameaça. Havia sido uma demonstração. Uma prova da força que se escondia por trás daquele sorriso polido. Ele esperou ouvir o som do motor da caminhonete se afastando, mas o silêncio se prolongou. Movido por um impulso que não compreendia, ele se levantou e foi até a janela empoeirada que dava para a praça. Lá embaixo, o coronel Humberto não havia entrado no carro. Ele estava parado ao lado da porta, como se estivesse esperando. E então, lentamente, ele se virou e ergueu a cabeça, olhando diretamente para a janela de Inácio, diretamente para os olhos dele. A distância era considerável. O sol da tarde criava sombras duras. Por uma fração de segundo, no momento em que seus olhares se cruzaram, um calafrio violento tomou conta do corpo de Inácio,
tão intenso que seus dentes bateram. Ele recuou da janela, o coração disparado, a respiração presa na garganta. Ele havia sido ameaçado, e algo naquele homem o despertou um medo que ele não compreendia. Ele percebeu que seu erro foi tratar Humberto como um rival político, alguém que joga o jogo do diálogo e da negociação. A verdade era muito mais simples e aterrorizante. Ele estava lidando com um homem que não tinha regras, não tinha limites e, certamente, não tinha escrúpulos. Depois desse episódio, um burburinho tomou conta do povoado. Diziam que o coronel e o prefeito tinham se desentendido. Coincidência ou não, 2 semanas depois, o carro de Inácio foi encontrado no fundo do barranco. A versão oficial foi acidente. Mas nas cozinhas e nas vendas, a verdade era sussurrada. Acidente? Depois da briga com o coronel? O medo se aprofundou quando o vice-prefeito, um jovem chamado Afonso, assumiu o cargo e, 1 semana depois, renunciou. Alegou problemas de saúde. Ele vendeu tudo o que tinha pela metade do preço e se mudou com a família para o sul, sem se despedir de ninguém. Foi nesse momento que muitos em Cabrobó começaram a olhar para o coronel com outros olhos. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de uma forma perturbadora. A renúncia e a saída de Afonso foi a faísca que acendeu o fogo da desconfiança. As pessoas começaram a conectar os pontos, a lembrar de outras coincidências. E a história que todos contavam em sussurros, a história que se tornou uma lenda sombria em Cabrobó, era a do velho Agenor. Agenor era um dos fazendeiros mais antigos e teimosos da região. E ele foi o primeiro a dizer não ao coronel Humberto. Pouco depois da recusa, o terror começou. Animais aparecendo mortos, estraçalhados. Ataque de onça, diziam. Mas a onça parecia ter um interesse muito específico nas terras do velho Agenor. Enquanto o medo do sobrenatural crescia à noite, Miguel, o filho de Agenor, se envolveu em uma briga feia em um bar na cidade vizinha com um forasteiro. 2 dias depois, Miguel foi encontrado morto. A dor de Agenor foi a de um homem que perdeu tudo. E foi nesse momento que o coronel Humberto apareceu como um anjo vingador. Ele mobilizou seus homens e, em menos de 1 semana, encontrou o assassino. Não houve julgamento. O coronel e seus homens fizeram justiça ali mesmo. O corpo do forasteiro foi deixado como um aviso. O coronel voltou para Agenor como um herói. Ele havia vingado a morte de seu filho. Agenor, um homem quebrado, agora não tinha apenas medo do coronel. Ele tinha uma dívida de gratidão. 1 semana depois, um Agenor de ombros caídos e olhos derrotados vendeu suas terras para o coronel. O preço ofertado por Humberto foi muito bom, generoso até. Não que o coronel o tivesse pressionado mais uma vez, mas a pressão não era mais necessária. A perda do filho havia destruído Agenor por dentro. Ele não queria mais ficar ali, naquela terra agora assombrada pela memória. E foi embora de Cabrobó sem olhar para trás. Ninguém podia provar nada. Mas os mais atentos suspeitavam. Sussurravam que a morte de Miguel foi premeditada pelo coronel e que ele ter matado o suposto assassino foi apenas queima de arquivo. Mas tudo não passava de especulação, medo sussurrado pelos cantos. Ninguém falava abertamente sobre isso. Não se sabia ao certo o que o coronel Humberto fazia ou como ele negociava. Mas uma coisa era certa. Ele sempre conseguia o que queria. E o medo, como uma erva daninha, começou a crescer no coração da cidade. Com o caminho livre, o coronel Humberto se tornou o único candidato. O novo prefeito. Foi assim que os olhos do coronel Humberto, sempre famintos, caíram sobre um pequeno, mas teimoso, pedaço de terra na divisa norte. Um sítio modesto, mas fértil. A propriedade de Pedro e Lúcia. Era uma tarde de quarta-feira. O sol começava a baixar, pintando o céu de laranja. Pedro,
um homem de 32 anos, forte, de pele queimada pelo sol, consertava uma cadeira de balanço, enquanto seu filho, Emanuel, o observava. Lúcia tinha 28 anos, uma mulher cuja beleza simples e serena parecia deslocada naquele sertão duro, remendava uma camisa. Era uma cena de paz, um pequeno retrato de uma vida construída com suor e amor. Mas a paz, em terras cobiçadas, é uma trégua frágil. O som de um motor se aproximando quebrou o silêncio. Uma caminhonete cara, da cor do lodo, parou em frente à cerca do sítio. O coronel Humberto desceu do lado do passageiro. Ao volante estava Liduíno, seu capataz de confiança. Um homem quieto, com um olhar vazio que parecia atravessar as pessoas. Pedro se levantou, limpando as mãos na calça. Lúcia se aproximou da porta, o semblante subitamente preocupado. "Boa tarde, coronel", disse Pedro, a voz respeitosa, mas sem um pingo de servilismo. O coronel Humberto, seus olhos ignorando Pedro por um instante e se fixando em Lúcia, que se encolheu sob o peso daquele olhar. Ele então se virou para Pedro, um sorriso largo no rosto. "Boa tarde, Pedro. Bela propriedade você tem aqui. Bem cuidada." "É o nosso lar, coronel. Fruto de muito trabalho", respondeu Pedro, a mão pousando protetoramente no ombro de Emanuel, que se escondera atrás dele. O coronel começou a caminhar lentamente ao longo da cerca, o olhar varrendo a terra com uma apreciação quase faminta. Eu sei. E é por isso que eu vim pessoalmente." Ele parou, apoiando a mão em um dos mourões da cerca. "Pedro, o que você tem aqui não é só um sítio, é o futuro. Estou montando o maior projeto de irrigação que esta região já viu. Vamos trazer a água do rio para cá, transformar essa terra seca em um mar de algodão. O ouro branco. Isso vai gerar mais empregos, mais dinheiro para Cabrobó inteira." Ele fez uma pausa, deixando a grandiosidade da promessa assentar no ar. "Mas para o canal principal passar, para que tudo funcione, eu preciso desta sua faixa de terra. Ela é o coração do projeto." O coronel se aproximou mais da cerca, baixando a voz para um tom mais pessoal, quase conspiratório. "Eu lhe ofereço um bom dinheiro por este sítio. Mais do que ele vale. O suficiente para você comprar uma terra 2 vezes maior mais ao sul e ainda ter dinheiro para viver com sua família. Pense nisso", disse ele, os olhos fixos nos de Pedro. "Você não estaria apenas vendendo uma terra. Estaria contribuindo para o futuro de todos nós, aqui em Cabrobó." A oferta era tentadora, a justificativa, nobre. Mas Pedro não olhava para o futuro de Cabrobó. Ele olhava para sua casa, para o balanço que seu pai havia feito, para a árvore onde seu filho brincava. Ele olhou para Lúcia, parada na porta, e viu o desconforto em seus olhos cada vez que o coronel falava. "Agradeço a oferta, coronel, e fico feliz em saber que o senhor tem tantos planos bons para o futuro da cidade", disse Pedro, a voz firme. "Mas este lugar não está à venda. Foi do meu avô. Do meu pai, agora meu, e no futuro será de Emanuel, meu filho", Pedro falou enquanto acariciava a cabeça do menino, que estava grudado em suas pernas. "Nossas raízes estão aqui." Ele fez uma pequena pausa, o olhar firme encontrando o do coronel. "O senhor tem muitas terras e é um homem muito inteligente. Tenho certeza de que consegue colocar seu projeto em prática sem precisar deste pequeno sítio." A resposta de Pedro pairou no ar, um desafio polido, mas inconfundível, uma afronta. A expectativa era de uma explosão de raiva, uma resposta dura. Em vez disso, o coronel Humberto fez algo muito mais perturbador. Ele sorriu. Não o sorriso largo e falso de antes, mas um sorriso pequeno, compreensivo, quase triste. Ele balançou a cabeça lentamente, como um pai decepcionado com a teimosia de um filho. "Você tem razão", disse ele, a voz surpreendentemente suave.
Eu tenho outras terras, e talvez eu seja inteligente o suficiente para encontrar outra solução. Ele se virou para Liduíno, que observava tudo em silêncio, e deu de ombros. Não se pode ter tudo, não é mesmo? Ele então se voltou para Pedro uma última vez. O rosto agora sério, mas sem raiva. Era o rosto de um negociador paciente. Mas reconsidere, Pedro. Pense bem, disse ele, o tom agora professoral. Negociações grandes, a gente não decide de imediato. É preciso estudar, avaliar. Não se precipite ainda, meu caro. E foi isso. Ele se virou, entrou na caminhonete e partiu. Não houve ameaça explícita, não houve aperto de mão esmagador. Houve apenas um conselho paternalista e uma calma assustadora. E para Pedro, aquilo foi estranho. Pelo que o povo falava a respeito do coronel, ele não aceitava a derrota e nem ser contrariado. Pedro esperava outra reação, uma insistência, talvez uma discussão mais dura. Mas o coronel foi bem calmo e compreensivo. Talvez fosse apenas conversa besta de quem não tem o que fazer, pensou Pedro, enquanto observava a nuvem de poeira da caminhonete se dissipar no horizonte. Por um momento, ele se permitiu acreditar que o perigo havia passado. Mas a calma de um predador não significa paz. Significa apenas que ele decidiu parar de brincar e começar a caçar. Naquela noite, o jantar na casa de Pedro e Lúcia teve um sabor diferente. Pedro, aliviado pela forma como a conversa com o coronel terminou, tentava trazer uma normalidade para a mesa, contando sobre seu dia, fazendo planos para a colheita. Mas Lúcia mal tocava na comida. Ela respondia com monossílabos, o olhar perdido, a mente revivendo a visita da tarde. Emanuel, sentindo a quietude estranha da mãe, comeu rápido e foi para o seu quarto. Enquanto Pedro guardava suas ferramentas, satisfeito com o dia de trabalho, Lúcia começou a recolher os pratos, o barulho da louça soando alto no silêncio tenso que ela carregava. Ele não vai desistir, não é? Ela disse, a voz baixa, quase um sussurro para si mesma. Pedro, que assobiava uma melodia baixa, parou e se virou para ela. Ele viu a preocupação vincando a testa de sua esposa e se aproximou, envolvendo-a pela cintura. Lúcia, meu bem, já conversamos sobre isso, disse ele, a voz calma e apaziguadora. O homem foi razoável. Ele entendeu. Você viu. Foi só conversa. O povo inventa muita história. Ele tentou virá-la para si, mas ela permaneceu rígida, olhando para a escuridão através da janela da cozinha. Não foi só conversa, Pedro, ela respondeu, a voz trêmula. Você não viu o jeito que ele olhou? Não só para a terra, para mim. Aquele olhar não era de um homem razoável. Pedro suspirou, um suspiro de um homem que tenta aplicar a lógica a um sentimento que não compreende. Ele é um homem poderoso, acostumado a ter o que quer. É normal que tenha esse tipo de atitude, mas ele não pode nos obrigar a nada. Ele a abraçou mais forte. Ele não vai conseguir a nossa terra. Não enquanto eu estiver vivo. Não tenha medo. Eu estou aqui. Nada vai acontecer. Lúcia finalmente se virou e o abraçou, buscando em seu calor uma segurança que ela não sentia mais. Ela queria acreditar nele. Queria acreditar que a calma do coronel era um sinal de paz. Mas a intuição de uma mulher, o instinto de uma mãe protegendo sua cria, gritava que aquilo não era o fim. Era o silêncio antes da tempestade. E ela estava certa, pois naquela mesma noite, o ar na casa grande do coronel Humberto era denso, pesado como a umidade que precede uma tempestade. No escritório, o único som era o do gelo tilintando no copo de cachaça do coronel. Ele não estava com raiva. A raiva era uma emoção para homens fracos. O que ele sentia era um prazer frio em seu rosto, um sorriso satisfeito. Era o deleite de um arquiteto da desgraça, que aprecia o momento exato em que a primeira peça do dominó cai, sabendo que a destruição total
é agora inevitável. Ele parou em frente à janela, olhando para a escuridão. Ele ergueu o copo em um brinde silencioso para a noite, sussurrando para seu próprio reflexo no vidro escuro. Um sorriso cruel se formando em seus lábios. Ele falou em raízes. Que tolo, pois então eu vou arrancá-las. Ele tomou um gole longo da cachaça, o álcool queimando sua garganta. Você não quis me vender sua terra, Pedro. Pois bem, eu vou tomá-la de graça. E de quebra, vou consolar sua viúva. Aquela mulher, ela não merece ter as mãos sujas de terra. Merece ter as mãos sujas de seda. Minha seda. Ele se virou da janela, o plano já formado em sua mente. Não como um ato de vingança, mas como a ordem natural das coisas. O forte toma o que deseja do fraco. Era a única lei que ele respeitava. Ele caminhou até onde Liduíno esperava, imóvel como uma estátua. A voz, agora calma, fria e cheia de propósito. Liduíno, está na hora de arrancar umas raízes velhas. A noite está cheia de segredos. Comenta aí o que você achou dessa história. E me diga, o coronel, que verdades ele esconde? Será que ele é apenas um homem? Ou um monstro à espera da próxima lua cheia? Se você gostou, apoie o canal com um like e se inscreva para não perder o próximo episódio.